Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para você que está na live, nos assistindo. E Hashem possa te agraciar com brahá, através desse shiur, né? Que todos nós possamos receber aquilo que nós esperamos. Que questão de merecer, isso é complexo. Nós não podemos achar que merecemos. É Hashem que sabe o que nós precisamos. Veja bem, esses são os pasuk da nossa paraxá dessa semana, Lerá. E eu queria só fazer um comentário aqui. No pasuk 2, no versículo 2, está escrito assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Aos seus pais enviareis homens, sendo cada um príncipe entre eles. Veja bem, aqui nós observamos, quando a gente lê assim, pá, parece que Hashem está falando para Moisés, para ele enviar. Mas a intenção não é essa. Quem está falando aqui é Hashem autorizou Moshe a dizer isso. Não é que Hashem, quando nós olhamos assim de supérfluo, sem analisar, sem fazer uma exegese do texto, nós cometemos esse erro de achar. É porque às vezes as pessoas perguntam, mas não foi Hashem, não foi Deus que mandou? Não, não foi. Por quê? Olha o que acontece. Isso precisa ser bem detalhado para a gente tirar esse equívoco. Porque quando nós lemos, parece que é Hashem. Mas Hashem já tinha falado, está no texto aí para nós observarmos, que ele iria dar a terra. Mas o povo chegou em Moshe fazendo pressão nele, que queria enviar espia, e vai. E enganaram Moshe. Falou, Moshe, ô Moisés, se você não deixar os espias ir, os cananeus, eles estão enterrando os tesouros, e depois nós não vamos saber onde que está isso. Pá, entrou na cabeça de Moisés. Ele falou, partindo desse princípio, vocês podem ir. A assinatura de Moshe estava sobre esse comando. Não é a assinatura de Hashem, não é a assinatura de Deus. Por quê? Deus estava dando a oportunidade deles errarem. Por quê? Já está escrito que Deus disse que daria a terra. Ou seja, não precisa de temar com esse negócio. Já são de vocês. Não importa o que vocês verão na terra. Não importa o que pode te assustar. A terra já é de vocês, é um tratado, é uma promessa. Então não tinha porquê essa questão. Então daí, essa é preciso explicar, porque às vezes, quantas vezes, gente, o judaísmo, até eu estava conversando com a Ri aqui agora, antes de começar o serviço, é lindo demais, vai nos revelando esses detalhes. Para mim é revelação, talvez você até sabia disso, mas para mim não. Eu achei que realmente Hashem tinha ordenado, mas não, Hashem não ordenou porque ele não tinha dado esse comando para Moisés. Ele já tinha falado que ia dar a terra. Ponto final, não tem que conversar mais nada. E às vezes com a gente acontece a mesma coisa. Hashem está nos dando algum sinal e a gente insiste em teimar. Insiste em querer fazer do nosso jeito. Porque aqui, querendo ou não, eles queriam fazer do jeito deles. Mais à frente nós vamos dar uma explicação sobre essa questão do fazer do jeito que queremos. E isso não dá certo. Dá ruim por quê? Já que você quer ir, então eu vou deixar você errar. Eu já falei que a terra é de vocês, pronto. E aí não vai errar. Agora, é um erro, um dos piores erros que nós observamos na literatura, na Torá. Por quê? Custou a Moshe a entrada na terra.
Custou a ele. E custou aos que teimou. Não só a Moshe, mas principalmente a Moshe, a Moisés, porque ele é o grande líder, a pessoa que tirou do Egito, e de repente ele perde a bênção por autorizar. Porque na verdade Moshe autorizou. Eles queriam, mas se ele falasse que não, não, mas ia acontecer o quê? Ia virar uma grande confusão, porque eles já estavam todos enfurecidos. Se a gente for olhar em Deuteronômios, eles fizeram pressão em Moisés ali. Começou ali, não foi aqui que começou essa catástrofe. Então, é uma das piores tragédias que já aconteceu na história do povo de Israel, por causa dessa tema. Olha só, o aspecto do pecado. É possível captar a conotação que os meraglins, são os espiões, prestaram contra as tribos, quais a intenção por trás dos relatos. Nós já ouvimos muito, mas não é bem isso que essa pessoa está querendo dizer, está armando. Não é? Os espanhóis dizem que é uma trampa, é uma armadilha. Então, veja, eles queriam, eu vou adiantar um comentário aqui, porque eles queriam estar a recusar ou a espiar, porque, na verdade, eles não queriam abrir mão do benefício que eles estavam tendo no deserto. Eles queriam ficar no deserto. Então, eles fizeram de tudo para dar errado, para não ir. Eles fizeram de tudo para ficar onde eles estavam. Por quê? Eu já vi muita gente fazer coisas ardilosas. Eu não sei se eu falei certo, mas coisas erradas, coisas estranhas, para poder ficar na posição em que eles estão. Por quê? Quanto pior para alguém, melhor para eles. Eles não iam perder, porque os líderes, esses príncipes, quando a Bíblia, a Torá, fala príncipe, na verdade, não está relacionando diretamente aos cabeças das tribos, está falando sobre os patriarcas, sobre os patriarcas originais daquelas tribos ali. Então, essa questão para eles era muito bom, porque se eles entrassem na terra, eles iam perder a autoridade deles. Não precisava mais deles poder ficar assumindo o comando a qual tinha até antes de entrar. Então, veja bem, eles queriam conturbar a situação. Eles queriam perturbar a vida de Moshe. Eles queriam, na verdade, rejeitar uma bênção que estava chegando sobre a vida. Porque era a promessa de Hashem. Mas eles não queriam. Eles queriam conturbar. E contaram, e fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente, mana, leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, que havia nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, gigantes. Né? Veja, olha que interessante. Eles não falaram até então nenhuma mentira. Mas quando está aqui no versículo 28, o povo, porém, eles colocaram uma junção, uma conotação adversiva, uma conotação que levantava uma lebre, levantava uma questão, não importa. Eles começaram a analisar, aqui está o fruto, o figo, está o cacho da uva, ou seja, está mexendo com a cabeça deles. Bom, se o cacho da uva é desse tamanho e o figo é gigante, imagina o povo da terra. E ainda falaram, olha, as formigas pareciam homens, porque a formiga, para estar numa parreira dessa, ela tinha que ser, de fato, grande. E os homens, os gigantes, ou seja, eles amedrontaram de tal forma em que eles, eu já falei aqui, rejeitaram aquilo que Deus deu. Eles estavam oprimindo a nação para eles, de fato, se rebelar. E maldito o homem que se rebela na casa de Deus ou com as coisas de Deus.
Não funciona. Nós não podemos levantar questão sobre o que Deus determina, sobre o que Deus está fazendo. Nós não pode titubear, nós não podemos ter dois pensamentos. Eu não posso falar para o meu rabino que eu vou fazer uma coisa, de repente eu faço outra. E de fato eles foram lá, olharam o que Moisés mandou olhar, falaram tudo para eles, só que na hora de falar, o linguajar foi outro. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos relatos, com aquilo que nós falamos para um e para outro. Nós precisamos de falar o que é. Não precisamos de inventar nada, porque se nós estamos na mão de Hashem, na mão de Deus, não importa o que aconteça. Nós não podemos mudar nenhuma situação em benefício próprio. Porque quando eu faço isso, eu vou estar interferindo numa medida que Deus já determinou. Então precisamos de tomar muito cuidado para não tentar manipular uma situação. Vamos para frente, porque estou num aperto aqui. Razões que a razão desconhece. O que motivou a difamação dos próprios líderes das tribos que eram Gedolê, Ador, grandes rabinos da geração? Eram ensinadores de Torá, eram mestres de Torá, mas Zorra, né? Hakadosh Shelach 158 revela que o pecado dos 10 Meraglim, dos espias, deriva de sua preocupação, aquilo que eu falei antes, em perpetuar o seu comando sobre as tribos. Eles não queriam perder a posição dele. Eles queriam, de qualquer forma, arruinar aquilo que Hashem já tinha determinado. Ora, se Deus tem um projeto, vamos executar esse projeto. Nós vamos falar de duas pessoas que estavam nessa mesma turma e tiveram um comportamento diferente. Mas por quê? Eis a questão. Então, nós vemos aqui a fala de Zorra e vários escritos cabalísticos escrevem que os Merhalim, os espias, não queriam que Israel saísse do status espiritual. Porque é muito cômodo, veja bem, está no deserto, de manhã tem o maná, deu sede, tem a água, está calor, tem a nuvem, tem a sombra, está frio, tem o sol. Legal, bacana, né? Não pode falar bacana. Então, é muito sim, é muito cômodo a pessoa sair da zona de conforto. Do que ele quiser fazer, o que ele puder fazer para atrapalhar, para que ele saia, ele vai fazer. Porque ele quer ficar, tá bom demais. Tá ótimo. Mas isso não deve ser a nossa atitude como na busca de um tzadik, para ser justo, nós temos que procurar, ainda que nos prejudique, ser o mais correto diante de Hashem, para nós não perdermos elevação. No estudo para trazer o shiur, você passa por muitos caminhos, né? E eu estava vendo sobre a elevação das almas. Veja bem, o Rabino fala aqui que por que às vezes nós ou as pessoas não conseguem enriquecer, vamos dizer assim, mudar a história da sua vida. Mas aí, estudando sobre isso, quanto mais a pessoa ela busca a elevação, mais Deus entende que ela está pronta para receber mais bênção. Se eu estou no judaísmo, mas eu me comporto como um ímpio, foi o que aconteceu com os espias. Enquanto eles estavam ali com Moshe, eles eram tzadik. Saiu de perto de Moshe, se comportaram como um ímpio. Por quê? A intenção deles já estava alterada. Ou seja, eram fakes. Hoje eu falei para uma pessoa, você é fake. Né? Não vou entrar no mérito aqui, porque não condiz com o nosso contexto. Mas, de repente, nós estamos sendo fake, achando que estamos sendo verdadeiro. Porque ali para Moshe, não vamos fazer conforme você quer.
Mas saiu dali, não vai fazer assim, 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 não vai mudar tudo, nós vamos ver de fato o que Moshe pediu, mas nós vamos levar isso, 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 não vamos amedrontar, não vamos mudar a história. Veja bem, nós não podemos facilitar para nós mesmos, não é assim. Porque se eu for ficar facilitando para mim, sem a autorização de Deus, aonde está o mérito? Como que eu vou conseguir me elevar a ponto de receber uma bênção, de melhorar a minha vida financeira, de melhorar a minha vida dentro de casa, se eu não procuro levar uma vida justa? Eu estou sempre cocheando entre dois pensamentos. Então, nós não podemos ficar entre dois pensamentos. Isso é um erro, mas um erro de burrice tão grande. Eu não sei se eu posso falar isso, mas é falta de inteligência, como diz nosso rabino, é falta de oxigenar o cérebro. Está vendo que não vai funcionar e ainda assim quer fazer? É o que aconteceu. Deus permitiu que eles errem. Às vezes eu e você erramos, não é porque nós erramos porque queremos errar, porque Deus deixa nós errar para você aprender, para nós aprendermos. Porque se nós não aprendermos do jeito que tem que ser, eu vi só o tema do rabino, é interessante, acerca, que não sei se vai entrar nesse detalhe, mas no fim dessa paraxá, Hashem, ele fala para fazer tzitzit, fala sobre a halá, que não é essa halá, é outro tipo de halá. Então, veja bem, são todos cuidados que Hashem tem para conosco e às vezes nós não atentamos. Hashem já tinha falado, eu vou dar a terra. Os caras teimando, então vai. Olhar positivo. Ain tová, olho bom. Não se resume a buscar aspectos positivos no cenário externo, momentâneo, que nos alivie do inimigo. Adquirir uma concepção de Ain tová é algo mais profundo, significa construir um íntimo doce, fazendo brotar de dentro para fora a leitura positiva da realidade. A leitura não é o fato de ler, é quando nós olhamos uma situação, olhamos um quadro, e daí nós já fazemos uma leitura. A nossa cabeça já começa a pensar algo sobre aquela situação. Já começamos a pensar o que vamos fazer para lidar com aquela situação. Ora, o Ain tová é aquela pessoa, o olho bom, ainda que as coisas não estão bem, mas ele vai ver que dali ele vai tirar alguma coisa boa. A pessoa sábia, ela faz assim. Não é aquela porque está ruim acha que vai piorar mais ainda. É falado aqui, tem que piorar para melhorar, não é? Não é assim? Então por que na hora que está ruim mesmo, na hora que está pegando para o nosso lado, nós não temos um comportamento assim? Por quê? Há uma diferença muito grande entre eu ouvir e entre eu agir. Então, ouvir é muito bom, eu vou achar bacana, né? Eu vou achar lindo. Eu tenho um olhar diferenciado de uma situação. Mas, de repente, eu me vejo na situação, qual é o meu comportamento? Essa é a questão. A sabedoria, ela faz isso com a gente. Agora, a sabedoria só vem quando nós nos preocupamos em tornarmos um tzadik. Por quê? Há uma luta dentro de nós, a briga é com a gente mesmo, entre a nossa Neshama, a parte animal e a parte que busca a Hashem, porque uma quer engolir uma quer puxar para o lado bom, a outra quer puxar para o lado ruim. Mas quando a minha mente está treinada, nós precisamos de treinar, porque é um vício de comportamento, nós sempre querer levar vantagem em tudo. A lei de Gerson, né? Mas não é assim. Se eu estou num lugar que me ensina que eu tenho que melhorar, eu tenho que procurar treinar a minha mente para enxergar e fazer coisas boas. Ainda que a situação me incita a fazer coisas ruins. Eu não posso cair nessa. Eu não posso cair nessa armadilha. Moisés não vigiou. Ele caiu na lábia dos caras. Ele caiu na lábia dos israelitas ali. Ele falou, não, de fato eles vão esconder, depois nós não vamos achar. Esqueceu que Deus já tinha prometido. Ei, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Que conduta nós estamos tendo para que possamos ser bem-sucedidos? Eles tinham tudo para ser bem-sucedidos,
foram mal sucedidos porque a má intenção, o lashon hará, estava dentro da vida dele. Enquanto nós precisamos ter o lado bom. Etzetová. Estão entendendo? Então nós não podemos, de forma alguma, ver uma situação. Eu já sabia. Eu sabia que ia dar nisso. Eu sabia que não ia. Começa. E vai. Não funciona assim. Vamos lá. Shekinah, ou Shekinah, desceu sobre os Merhalim, sobre os peões. Merhaglim. O conceito de unir alma às pessoas falecidas, a alma de pessoas, é conhecido no judaísmo pelo nome de Ibu Shinemá. Veja bem, quando Moshe, ele chamou, ele convidou os príncipes, os cabeças das tribos, automaticamente a Shekinah de Hashem, com a fluência de tudo que os patriarcas tinham feito, a energia, os créditos dos patriarcas recaiu sobre eles. Como eles tinham falado aqui no Shabat, que é acrescentado uma alma sobre nós, mas não é que acrescenta mais uma alma. É respingado a Shekinah de Deus sobre a nossa vida, e é a partir do crédito dos nossos ancestrais, porque querendo ou não, se nós estamos aqui é porque somos judeus. E os nossos ancestrais são os patriarcas, e esse crédito deles recai sobre a nossa vida, e isso vai nos capacitar para nos ajudar a sair de uma situação difícil. Mas você pode perguntar assim, mas se caiu sobre eles, se foi o crédito veio sobre a vida deles, por que eles fizeram o que fizeram? Pois bem, nós temos o livre-arbítrio. Temos lá Caleb e Yehoshua, que estavam na mesma condição, porém Yehoshua numa situação diferenciada. Nós vamos ver também a questão dele. Mas o Caleb e os outros 11 tinham a mesma condição. Mas o que Caleb fez? Ele foi em Chevron, que é Hebron, foi ele orar sobre o túmulo dos patriarcas. O crédito daqueles patriarcas ali também, ele não confiou só na força que ele foi ali buscar crédito, ele foi ali buscar força, espiritualmente falando, para que ele não pudesse, está escrito na Torá, para que ele não viesse a ser levado pela intenção dos espias. Por isso que nós devemos vigiar quem está do nosso lado, quem fala conosco, quem senta à nossa mesa, quem come conosco. Por quê? Às vezes a pessoa está do nosso lado, mas ela não está falando a mesma língua, a intenção dela é outra. A intenção dela não é ajudar, é só prejudicar. E aqui, mas Caleb e Yehoshua tomaram caminhos diferentes. Às vezes nós culpamos uma situação, mas é nós que escolhemos a pessoa errada para estar do nosso lado. Essa é uma grande questão. Porque eles tiveram, Yehoshua e Caleb, eles poderiam ter seguido a mesma linha de pensamento dos outros espias, mas eles não seguiram. Então, veja bem, quando está aqui um homem, na sequência aí, um homem por cada tribo, representa, ele já tinha ali uma personalidade, já tinha um ser, um cabeça, porém, a Shekinah é tipo que ela acrescenta algo sobre a vida dele. Então ele passa a ter uma força espiritual maior. Ele passa a ter um crédito para ele poder combater os medos que poderia sobrevir sobre a vida dele. Porque, olha só, Hashem acrescentou esse crédito à vida deles, e ainda no percurso da expiação, o que Hashem fez com a situação? Matava os povos deles para eles se distraírem enterrando os seus mortos e os espias poderem fazer o que eles tinham que fazer. Olha, se Deus estava na situação, não tinha por que fazer um papel feio desse. Vamos lá. Yehoshua, que é Josué e Caleb. E chamou Moisés a Rocheia, Bin, Nun e Yehoshua. Josué, Deus te salvará
olha só o versículo. Da ideia dos espiões, Sotá 34, 2. Quando, está no texto abaixo aí, mas eu vou ganhar tempo aqui. Veja bem, quando Moshe começa a escalar o pessoal para fazer a espia lá, para espiar a terra. A alma, a influência, a Shekhinah de cada um dos patriarcas já vai caindo sobre os seus afluentes, sobre os seus descendentes. Mas quando chega em Yehoshua, em Josué, não tinha, porque as duas meias tribos, ou as duas tribos de José, a Shekhinah, ela veio sobre o primogênito. E Yehoshua ficou sem esse crédito. E Moshe, como ele era o aprendiz ali de Moshe, ia assumir a liderança, Moshe falou, vem cá. Fez uma oração e mudou o nome dele. E acrescentou o Iode, como queiram. Se nós, quem manja de hebraico sabe, quando a gente pesquisa sobre essa letra, eu fiquei maravilhado, porque ela funciona como a onipresença de Deus, porque se formos fracionar cada letra, em cada letra nós vamos ter uma parte, um pedacinho de Yud. Então, o que Moshe fez com Josué foi acrescentar uma centelha de Deus na vida dele. Como não tem a centelha dos patriarcas, o crédito dos patriarcas, então, ele trocou o nome dele, acrescentou um Yud, né? E a partir daí, observamos que ele foi soberano naquilo que ele tinha que fazer. Porque ele tomou posse, ele acreditou naquela oração, ele acreditou naquela mudança. Agora, se Hashem traz nós para uma sinagoga, para nós mudarmos, para nós ter visões diferentes, olhar diferente, nós temos que fazer isso, nós temos que buscar isso. Porque a Hashem está nos concedendo a oportunidade para sermos cidadãos diferentes, para sermos pessoas diferentes. Vamos lá. Que outro espírito é esse? Na verdade, não teve outro espírito. Ele foi a mesma pessoa. Porque o outro espírito que estava nele era o espírito que estava nos mesmos, era o espírito dele, não tem nada diferente, não foi acrescentado nada diferente. Sabe o que esse espírito representa? O comportamento de Caleb. O comportamento dele foi diferente. A estratégia dele foi diferente. A forma dele foi diferente. Então, observamos que o que ele fez com aquilo que Hashem, ou que Deus agregou à vida dele, foi diferente dos outros espias. O comportamento dele foi diferente. Ele acreditou na promessa de Hashem porque Deus já tinha falado, eu vou dar a terra. Ele não entrou na conversa, não foi na lábia dos espias. Ele não se deixou ir com os outros pensamentos. Vamos lá. Veja bem, isso aqui é para nós finalizarmos. Eu vou acabar dentro do meu tempo. Olha só, a árvore de Judá e a árvore de Efraim. Sabemos que as 12 tribos saiu de Rahel e Leia, com Jacó. Veja bem, isso aqui são para todos os judeus. E o que nós somos? Não estou ouvindo. Somos judeus. Eu vou ler rapidinho aqui. É compassado para você entender. Olha só a profecia de Deus para Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro
para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Enquanto te falar, e quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Escrevi errado aqui, me perdoe, Rabino. Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que ouvireis escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. E dize-lhes, pois, assim diz Deus, errado de novo, eis que eu tomarei os filhos de Israel, dentre os gentios, para que onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais se serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será meu príncipe eternamente, e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Outro tempo eu ensinei aqui que Deus, que Hashem, ele vai transladar para Jerusalém, para Israel, toda a congregação, toda a sinagoga. Aqui está, gente. Nós estamos incluídos nesse texto, porque isso aqui foi temporal e futurístico. É isso que nós precisamos de acreditar. Então vamos fazer de tudo para nós cumprir as mitzvot, já foi falado aqui hoje sobre isso, né? E que nós não venhamos a perder a nossa bênção como eles perderam a deles. Toda abá, que Hashem faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a shalom.